Diz aqui o Fernando. Quando um ativo está chegando perto do topo histórico, como é o caso da CEMIG, num contexto em que você verifica uma possível subida do Ibov e você quer operar vendido, como você faria? Tá. Primeiro, eu não faria. Tá? Não é que eu não faria, eu não recomendaria que você fizesse. Diferente. Você pode chegar pro cara e falar assim, bicho, quem é o cara? O cara é o, sei lá, Sylvester Stallone, né? Que entra nos filmes, dá tiro pra tudo quanto é canto, e é aquilo, os caras atiram nele de metralhadora, ele atira de estilingue e ele ganha. Então você pode chegar pro Sylvester Stallone e falar assim, pô, Sylvester Stallone, quando é que você vai pegar o seu estilingue e atirar num cara de metralhadora? Ele fala, hoje mesmo, pego aqui meu estilingue e vou ganhar. Beleza. Ele é o ator principal, é o cara que ninguém vai matar, porque se ele morrer o filme acaba. Você não. Você é aquele paru que tá lá no cantinho, com a metralhadora de plástico, que não sai nem aquele foguinho da ponta, mas você é o cara que, pô, se você morrer, o filme não vai nem perceber que você morreu. Essa é a diferença, né, entre os estatutos. Você pode vender? Pode. É aconselhável vender? Não. Por que não? Porque, observa aqui, ó, no semanal de CEMIG. CEMIG está numa forte tendência de alta. Tem esse canal de alta aqui todo. Tá? É a melhor hora para você pensar em vender CEMIG? Não. Ela está no meio do canal, na regressão linear? Está. Isso é um topo histórico? Sim. É possível que isso aqui dê venda com retorno até essa média? Sim. É provável? Razoavelmente provável. Razoavelmente provável. Seria um trade que eu recomendaria para minha filha fazer? Não. Filha, não faça esse trade. Por que não? Observe o tamanho dos volumes. Observe aqui está uma barra de ignição no ativo que está em tendência de alta e vinha fazendo uma correção lateral. Barra de ignição, disparou o preço, fez esse movimento. Olha o tamanho do volume desses candles. Tá chegando aqui? Tá. Resistência. É hora de comprar? Não. É hora de vender? Só se você for fazer um trade de volatilidade. Trades de volatilidade eles são sempre de muito maior risco. Quando você faz um trade de volatilidade, você necessariamente tem que entender o seguinte: eu estou correndo um risco maior para pegar um valor menor com uma taxa de acerto possivelmente maior. Por quê? Porque eu estou fazendo alvos curtíssimos. Então, quando você faz trades de volatilidade, você tem obrigatoriamente que diminuir o tamanho dos alvos para você equilibrar a equação. As pessoas pensam na seguinte equação: taxa de acerto né, do ativo e número de trades. Não. Taxa de acerto, número de trades e probabilidade daquilo dar certo. A probabilidade ela tem que entrar na conta, as pessoas esquecem disso. Quando você faz um trade a favor da tendência, as probabilidades estão totalmente a seu favor. Porque ela é muito maior que o ativo que está numa tendência, continue na tendência. Então a probabilidade é grande de que ele continue na tendência. A probabilidade de que ele mude de tendência é pequena. Se essa mudança for longa, você fala assim, não, eu quero que ele mude de tendência e faça uma pernada longa para baixo. Observa que em toda essa subida aqui, ela fez uma pernada, duas, mas o resto é tudo pernada mais curta. A probabilidade está contra você do lado vendedor. Do lado comprador é sempre maior. Os movimentos são mais amplos, as barras são maiores, o volume é maior, a força é maior. Por quê? Exatamente porque essa é a tendência. Então, quando você está operando a favor da tendência, a probabilidade estando a seu favor, você tem mais chances. Se você for operar contra e fizer um alvo grande, você tem uma probabilidade muito pequena de que seu alvo atinja. Então, às vezes, começa um movimento na sua direção, você fica todo contente, daqui a pouco o ativo faz um candle ao contrário, e esse candle ao contrário, ou seja, subindo, né? É um candle sempre maior, porque os candles tendem a ser maiores do lado comprador. É óbvio, a tendência é de alta. E aí você vê o seu lucro que estava ficando bonitinho aqui ir para o babau e você fica a pé da vida. Tá? Então, dá para operar em volatilidade? Dá. Mas o cara tem que ser um especialista para fazer isso e compreender perfeitamente bem o modelo que ele está usando e o quanto ele pode esperar desse modelo. Tá? Isso quer dizer então que é o seguinte, Campos, eu nunca vou fazer um trade desse aqui de venda, no caso de máxima histórica. Não, frequentemente eu vou fazer. Em CEMIG você não vai encontrar opções muito facilmente, mas seria um trade, por exemplo, para fazer em opções. Porque é possível que isso aqui volte a cair, e aí o seu risco é o que você colocar no trade. Então vamos dizer que você fizesse uma trava de baixa em CEMIG e gastasse nessa trava de baixa
não sei, vamos dizer, R$ 400 para tentar pegar 500 ou R$ 600 aqui, ou mesmo os mesmos 400. Então você bota 400, gasta 400 para pegar 400. Um trade de 1 para 1. Né? Beleza. Se perder, se der zebra, se o troço subir, quanto que eu posso perder? 400, foi o que eu botei. Então o seu risco está ali, você sabe quanto é o risco. Porém, se você faz isso na ação e entra vendido na ação, além de ter os custos, vender um ativo tem sempre mais custos. Tá? E fazem isso para desestimular mesmo. Tá? Eu explico tudo isso em detalhes nesse livro aqui. Mas eles fazem isso para desestimular a venda. Então tem um custo maior. Portanto, você tem que fazer um trade maior. Ou seja, o seu risco também é maior. E aí você vai fazer um trade na ação para voltar e tentar pegar aqui, vamos dizer, R$ 1. Beleza. Aí o ativo, ao invés de cair R$ 1, sobe R$ 1. Se o teu risco, vamos dizer que fosse de 1 para 1, você sai fora. Até aí vai lá. Você perdeu R$ 1 para R$ 1 que você podia ganhar. Risco de 1 para 1. O ponto é, e se ele subir R$ 2 ou R$ 3? Num gap? Pode acontecer. CEMIG não é o ativo propriamente para fazer isso, mas pode acontecer. Tá? E aí você está enrolado, porque nesse gap você perde muito mais do que você tinha para ganhar. Então não é o ideal você fazer isso. Dá para fazer, como eu disse, mas o ideal é que você se mantenha na tendência. Para quem não é um trader bastante experiente, com muito tempo de mercado, quem não tem hábito de operar volatilidade, eu não recomendo que se faça esse tipo de coisa, a não ser em opções, porque você consegue fazer com um custo bastante baixo, né, com um potencial de perda bastante pequeno.